Fala, galera do bem, bem-vindos a mais uma entrevista do Papo Binário, programa do Mente Binária, que vem trazer entrevistados aí na área de tecnologia, de hoje de direito, mas direito digital, né, conectado com a nossa área para a gente tirar nossas dúvidas. Para você que está aí em casa, tranquilo, mas precisa de informação, né? E hoje eu estou aqui com a Gisele Truzzi. É assim que fala? Truzzi? Isso mesmo, Truzzi. Perfeito. Muito obrigado por topar esse convite, Gisele. Obrigado por vir dar essa entrevista para a gente. Eu que agradeço o convite de vocês. Eu gosto bastante de falar sobre essa área. Sou apaixonada pelo direito digital. Tem 15 anos que eu atuo nisso, né? Acho que eu não saberia fazer outra coisa. Então, quando alguém me convida assim para a gente ter um papo mais contraído, para falar para o público sobre como que é, às vezes, o nosso trabalho, algumas dúvidas pontuais aí que o pessoal sempre tem, né, sobre questões jurídicas e tecnologia, eu gosto bastante. E eu já conhecia vocês, assim, de outros invernos, né, indiretamente, né, e aí quando surgiu a oportunidade, vamos lá. Que legal, que legal. É muito interessante porque eu mesmo tenho muitas dúvidas e eu tenho certeza que o nosso público também tem dúvidas, né? Nossos ouvintes, a galera que está assistindo no YouTube, ou podcast, ou Spotify, que seja. Mas a gente trabalha muito com coisa técnica, mas essas coisas técnicas, elas têm, algo, dependendo do que for feito, né? Tem consequências. E aí a gente nunca trouxe um especialista em direito digital aqui, e então está sendo, né, para a gente uma honra contar com a tua presença aí. Muito obrigado mesmo. Acho que as dúvidas, as perguntas e tal vão fazer bastante sentido e resolver questões que eu tenho e que talvez o nosso público tenha similares, né? Legal. Mas antes de Show. Mas antes de entrar no direito em si, de falar sobre a legislação, sobre o que a gente pode ou não fazer, enfim, eu queria entender um pouquinho mais da tua história. Você falou que tem 15 anos em direito digital. Uhum. E como é que foi isso? Começou com direito, sei lá, não digital? Vou fazer assim, eu sou leigo, né? Então vou falar coisas aqui meio absurdas, talvez. Mas começou com direito não digital e depois você enveredou para essa área? Ou começou com tecnologia e depois você foi para direito? Como é que é a tua história? Tá. Bom, eu sou uma pessoa, nos meus tempos a gente chamava de CDF, né? Hoje é nerd, né? Nossa, tô dando a idade aqui já, né? CDF já é um termo bem antigo. Então, eu tô ligado nesse termo, eu também usei. eu era sempre nerd, assim, bem nerdona mesmo. E eu tinha muito como hobby, assim, ficar lendo, estudando sozinha e tal. E quando eu tinha 13 anos, foi aí que eu fui conhecer tecnologia, né? A gente veio de uma família simples do interior de São Paulo, a gente não tinha muitos recursos, né? Então, e também não existia internet naquela época, né? O pessoal, acho que quem for mais novo agora não deve conseguir imaginar uma realidade sem internet, né? Uma adolescência sem internet. Que bom que eu não tinha internet naquela época, porque senão eu ia ter muitos registros no Google, assim, da gente, né? Mas, enfim, aí meu pai, quando eu tinha 13 anos, ele comprou um MSX Gradiente usado, né? E aí a gente tinha lá 2 drivers para jogar, e aí eu comecei a jogar com esse MSX com o meu pai em joguinhos espaciais. Assim, lembro até hoje de um meme, assim, que se algum dia eu achar um emulador para aquilo, eu vou ficar colada no computador acho que umas 6 horas. Que maravilha. Aí era assim, juntava eu e meu pai para jogar, minha mãe esquecia da gente porque não tinha o que tirava, né? E aí ele começou a me ajudar, meu pai começou a me ajudar a fazer os trabalhos do colégio ali, né? De digitar, entregar bonitinho, naquelas impressoras matriciais e tal. Então comecei a ter pequenos contatos com a tecnologia dessa forma. Até um belo dia que meu pai comprou um software que chamava Logos, que era uma tartaruguinha que desenhava. Você digitava os códigos de programação, ela fazia altos desenhos ali, né? Uns grafismos, e eu tinha aula de informática no colégio. E aí que eu fazia? Eu copiava esses códigos dos desenhos e levava para a aula no laboratório de informática e passava para as amigas. E aí a gente avançava na frente do professor com os desenhos. Eu ficava louco da vida, né? Porque não era para fazer aquilo. E a gente já, né, com altos desenhos na tela, o pessoal se interessava. Então a gente começou a copiar os códigos dos desenhos do Logos
para a turma e tal. Então, assim, eu comecei a entrar ali na tecnologia, comecei a achar muito legal, comecei a ler matérias sobre isso, sobre computação gráfica. Aí gostava muito de filme de ficção científica, eu sou apaixonada por Blade Runner, acho que eu já assisti umas 13 vezes aquilo. Então eu entrava nesse mundo tecnológico, né? E aí eu comecei a querer um dia trabalhar com computação gráfica. Falei, não, isso deve ser muito louco, isso e tal. E veja, né, pensando em uma carreira totalmente exata, de TI e tudo, né? Aí, ao longo da vida, eu fui vendo que eu não era de exatas, eu era de humanas. Eu não servia muito bem para programar e lidar com um raciocínio lógico. No meu não funcionava muito bem. Então, fui indo mais para a área do direito. E eu tinha um casal de tios que eram advogados. Então, às vezes, eu passava as férias ajudando eles no escritório, via algumas rotinas do direito e achava interessante. E aí, eu comecei a ficar confabulando comigo mesmo. Será que eu poderia juntar a tecnologia com o direito, né? Eu acho que sim, quem sabe um dia. E meu pai vivia me falando, vai chegar um dia que a gente vai telefonar para as pessoas e vai ver a cara delas numa tela. Isso lá nos anos 80, né? Que era uma realidade inimaginável. Eu falei, nossa, ia ser muito doido isso, né? E já pensou se as pessoas usam essa tecnologia para começar a praticar crimes? E era um universo impossível de acontecer naquela realidade, né? Aí eu ganhei um livro do meu pai, que falava de uma história de um hacker, né? Que ele praticava aquela técnica de você fazer descagens de telefone, e meio como se fosse uma invasão, né, num sistema de telefonia de uma rádio específica. E aí ele conseguiu ganhar um prêmio nisso, né? E aí eu fiquei indo atrás de histórias de hackers e tal, e fui me enfiando nesse universo da tecnologia. Quando chegou na faculdade, né? Lá pela metade da faculdade eu já tinha certeza do que eu ia escrever no meu TCC. Falei, vai ser crimes eletrônicos. E eu tinha um professor de direito penal muito bom, que me dava toda a ferramenta para isso, né? Ele me deu uma revista com o artigo dele, e ali foi a chave para o meu mundo, né? Então, eu comecei a ir atrás de livros, de artigos, de revistas na área do direito digital, isso lá para 2000, mais ou menos, né? Numa época em que a gente quase não tinha material específico de qualidade a respeito no Brasil. Então, eu comecei a colecionar materiais sobre isso, né? Saía notícia no UOL falando de crime eletrônico lá na Inglaterra, eu tirava print e guardava. Então, tinha um diretório no meu computador que era só de prints e de coisas que saíam na mídia, né? E todo o meu parco dinheirinho do estágio ia com bibliografia na área de direito digital, de crimes eletrônicos e tudo. Então, quando chegou no final da faculdade, eu fui aquela retardada que fez aquela monografia gigantesca, né, de tanto material que achou, e que o povo chamava de louca por eu escrever sobre crimes eletrônicos numa época em que ninguém falava sobre isso, né? E eles me diziam, né, meus colegas, você não vai achar material a respeito. Mas eu já tinha minha coleçãozinha de livros que eu fui comprando ao longo dos tempos, assim, por uns 2 anos eu fiquei colecionando esse material. Aí fiz a monografia sobre crimes eletrônicos, tirei 10, assim, a professora que era a carrasca ali do Mackenzie na época me deu 10 com louvor, me elogiou, falei, nossa, se a fulana me elogiou, beleza, tô bem na fita, né? E fui. Aí eu meio que enfiei essa monografia embaixo do braço e aí fui atrás de estágio na área, né? Eu já havia estagiado por 2 anos como estagiária da Justiça Federal, né? Eu trabalhava no cartório de uma vara da Justiça Federal, e aí eu queria passar para o outro lado do balcão agora, queria ter a realidade do advogado. E aí eu consegui trabalhar num escritório criminalista, né, na época. Era essencialmente criminalista, tinha um pouco de tudo do direito criminal. Tudo que você pode imaginar, umas histórias assim cabulosas, né? E eu falava, nossa, uns negócios que aconteciam lá que eu ficava até assustada e falava, meu Deus, eu acho que direito Mas não criminal... necessariamente envolvendo crimes digitais, né? Não, Crime cibernético, é ainda isso? não. Tá, Foi minha primeira inserção no mundo do direito criminal. E eu gostava muito entendi. de direito criminal na faculdade. Mas é diferente você gostar da matéria na teoria e começar a ver na prática, né? E aí, na prática,
eu fui vendo que o direito criminal era muito pesado para mim, assim, eram umas coisas muito bizarras, muito assustadoras que eu vi ali na realidade, de prisão, de cadeia, de ir em delegacia, nos lugares assim que eu olhava e falava, caramba, será que eu volto para casa hoje, né? Só assim, quando você fala em coisa muito pesada, na minha cabeça passa assim, alguém falou assim, arranquei a cabeça de alguém e estou dizendo que eu sou inocente. É algo nessa linha ou não? Tinha um caso bem cabuloso que era quase isso. Não era que não chegaram a arrancar a cabeça, mas o cara morreu, né? E aí você vê pela primeira vez um laudo do IML no processo físico com as partes, o pedaço do corpo ali, né, da autópsia e tal, você fala, né? Eita. É pesado. Aí teu chefe te dá um envelope para você numa delegacia lá longe, como a gente diz no interior, onde o Judas perdeu a meia, porque a bota já foi faz tempo, né? E fala, olha, entrega esse envelope aqui para o delegado, doutor fulano de tal. Ele sabe o que é. Aí você fala, eita, o que tem nesse envelope? Por que eu tenho que ir lá? Aí você começa a matutar na sua cabecinha de estagiário e você fala, poxa, será que isso aqui não é um crime de corrupção ativa, passiva? Você está lá no ônibus, né, no caminho da delegacia lá e começa a falar, caraca, se alguém me pega fazendo isso, velho, poxa, aí caiu assim o brilho assim, né, daquela coisa da luta pela justiça, os ideais que você tem na faculdade, e você começa a ver a podridão do mundo do lado de fora. E aí eu falei, esse negócio de direito criminal mesmo não é muito minha pegada, não. E o meu chefe, ele já tinha sido até ameaçado de morte na frente da casa dele, deram uns tiros ali com fuzil na fachada da casa dele, por esse cliente que estava envolvido com droga, umas coisas assim. Então, porque é aquela história, né? Se o indivíduo vai preso e dentro da situação o advogado consegue acelerar a soltura dessa pessoa, nossa, melhor advogado do mundo. Mas se pelos detalhes do processo, pelo entendimento do juiz, a pessoa não é solta logo, a culpa é do advogado, né? E aí, então, né, aqueles esquemas assim de crime organizado, às vezes o pessoal vem para cima. E ele vivia andando assim, com pânico e tal. Eu falei, ei, eu não quero essa vida pra mim, não. Muito pesado, né? Sim, tem que estar nessa vibe, né? Tem que conseguir andar dentro disso. E aí eu comecei a pensar, né? E aí a internet já estava fluindo no Brasil e tal, né? E começando a aparecer mais casos de crimes eletrônicos. Eu gostava muito disso. Eu falei, eu acho que essa área do direito criminal é legal para mim. Isso aqui não é sanguinolento, né? Igual o direito criminal puro, né? Mas é um criminal que eu curto e tem a ver com tecnologia, que eu gosto e tal. Acho que tá jogo, né? Então, fui me interessando cada vez mais por essa área, fui lendo, aprendendo, estudando muito sozinha, assim, de fuçar material e ir atrás. Porque naquela época não tinha curso, não tinha nada específico. Então, você pegava um professor que te dava um norte e era comer livros, né? A esquema era esse, né? Aí eu fui por essa linha. E aí, quando eu passei na OAB, em 2005, já né, tinha me formado em 2004, passei na OAB em 2005, eu comecei a trabalhar como advogada no escritório de um advogado que ele era criminalista, mas ele fazia muita coisa de crime eletrônico. Uns 70% do trabalho dele era crime eletrônico. Então, tinha muita coisa de fraude bancária, né? Fraude bancária é uma das coisas que mais rola, imagino. Né? Que mais até rola, hoje. Direto, até hoje. Eu vejo assim, que se você for ver crime eletrônico em relação à pessoa física, fraude bancária e crime contra a honra, né? Difamação, injúria, calúnia. Difamação nas redes sociais. Aproveitando até para entrar nesse assunto, se eu hoje tomar um golpe assim no banco, né, na minha conta bancária, entrar na minha conta bancária e ver que não tem, sei lá, faltando um dinheiro lá, e aí percebi que alguém tirou. A orientação, assim, porque eu fico pensando que eu deveria falar com um banco para tentar conseguir esse dinheiro. Talvez o banco não me pague, talvez ele diga que não é culpa dele e tal, não sei o quê. Como é isso? Depende de quem é a culpa, quem tem que pagar? Ou é interessante que eu busque um advogado primeiro? O que você vê aí que deve ser a primeira ação? Ou fazer um BO na polícia? Qual seria a primeira ação da vítima, na sua opinião? Tá.
Nesse tipo de caso, antigamente, bem antigamente, os bancos ressarciam de imediato a pessoa, quando constatava que tinha uma movimentação estranha que não foi dela, né? Então, eles já ressarciam para a pessoa não entrar com ação, isso não gerar um problema maior para o banco. Mas começou a ter muito caso de autofraude, né? O indivíduo simula uma invasão, simula, faz um saque e fala que não foi ele que fez, fala que foi sob coação, né? Que foi tipo um sequestro relâmpago, para querer esse dinheiro do banco. Então, aí os bancos pararam de fazer esse estorno, vamos dizer assim, do valor de imediatamente, né? O que eles fazem? Então, eles exigem que você tenha um boletim de ocorrência, né? E uma carta de comunicação relatando o que aconteceu. Então, a gente sempre orienta, quando acontece esse tipo de coisa, tire prints, pegue o seu extrato ali, que comprove essa movimentação aí estranha que você não reconhece, faz um boletim de ocorrência, seja na delegacia presencial, seja o boletim de ocorrência eletrônico, né, na delegacia eletrônica, redige aí no computador uma história, um relato de quando você percebeu isso, o que aconteceu, o valor, né, um histórico disso, assina e entrega na sua agência, né, protocolado. Tá? Exige um recibo, um carimbo, alguma coisa assim, né, para você ter que o banco recebeu. Só para fazer uma dúvida que pode ser básica, assim, mas enfim. Quando você fala protocolado, é isso, é exigir que o banco emita algum tipo de recibo confirmando que recebeu. Isso Isso é mesmo. fazer algo protocolado, é isso, né? Isso mesmo. Então você vai Tá. ter duas vias, né? Você imprime duas cópias da sua cartinha, entrega uma lá com a cópia do boletim de ocorrência, e a outra cópia, o gerente vai ter que assinar com o nome dele, colocar o carimbinho dele e te devolver. Por quê? Esse protocolo, vamos dizer, ele é a prova de que você comunicou o banco desse fato, Tá. né? E a partir daí começa a contar um prazo para o banco te dar um retorno, né? A partir daí, se o banco não fizer nada, aí sim você pode ingressar com uma ação judicial pedindo medidas em relação ao banco, né? E aí, com essa carta, o que eles fazem? Geralmente encaminham a situação para o setor de fraudes, aí vão analisar o que ocorreu, tentar, às vezes, intermediar essa transação. Às vezes é um DOC que fizeram, demora um pouco mais, então, para cair na conta do destinatário. Às vezes o banco consegue interceptar esse DOC, se toda essa comunicação for feita rapidamente, né? Às vezes o banco consegue interceptar esse DOC e devolver para você. Então, aí, se isso ocorrer, beleza, foi resolvido, né? Mas agora, com o Pix, isso está sendo basicamente impossível. Opa. Né? Essas fraudes estão sendo feitas muito com o Pix, que cai na hora, né? Então, não tem esse delay aí da interceptação, né? E aí, se a pessoa não consegue esse retorno do banco, aí sim, né? Sei lá, passou um mês, o banco não falou nada, né? Então, aí vale a pena pegar essa documentação e conversar com o advogado para ver o que você pode resolver. Então, geralmente, a gente tem dois caminhos. Aí a gente pode notificar o banco extrajudicialmente, né? Cobrando medidas dele, investigação, ressarcimento e tal. Ou você pode ingressar com uma ação judicial direto, cobrando isso do banco, que ele forneça os logs, né? Dessa transação financeira. Então, isso é possível ser feito por uma ação judicial específica, tá? Porque os registros, né, eletrônicos dessa transação, eles são tidos como sigilosos. Então, o banco não pode te fornecer isso numa comunicação simples, tem que ser num processo, né? E aí, se você tiver um BO registrado, né, ele vai ter que informar isso na delegacia. Se você tiver um processo judicial, ele vai ter que informar isso no processo. Tá? Legal. Nossa, muito bom, muito esclarecedor. Obrigado. E eu vou falar de outras dúvidas assim que eu tenho dessa área mais jurídica, né? Pirataria, Gisele. Tipo, se eu baixar um software pirata, craqueado, né, que a gente chama, tá lá o nosso patchzinho e tal, o software está rodando aqui. Ou assistir um filme via torrent, alguma coisa assim.
Eu sei que a pirataria é crime no Brasil, se eu estiver falando alguma besteira, me corrija. Só que é difícil, assim, tem que ter alguma denúncia, né? Alguma coisa tem que acontecer, alguém tem que estar olhando aquilo para que haja algum processo, alguma coisa. E recentemente a gente viu, saiu nos noticiários aí, que uma galera recebeu uma notificação porque estava assistindo o filme via torrent. E aí eu queria entender duas coisas. Uma, dá para ser preso fazendo isso, sim ou não? E aí eu não sei se a resposta é tão simples assim, mas é uma dúvida que eu tenho. E a outra é se sim, assim, como é que é isso, né? Preso mesmo, vai ficar um ano atrás das grades, vai ser preso do lado com quem é, sei lá, assassino, homicida. Como é que é isso? E a outra é, o que é essa tal da notificação extrajudicial, que tem um nome poderoso, mas está dizendo extra, ou seja, que não é, acho que confunde um pouco a gente. Beleza, vamos lá. Bom, sim, você está certo, né? É crime a pirataria, né? A gente chama de violação de direito autoral, né? Está lá no artigo 184 do Código Penal. Usar é crime mesmo sem fazer dinheiro com isso? Quem está usando? Usar é crime mesmo, sem fazer dinheiro, tá. né? É numa categoria, vamos dizer assim, atenuada, porque você está, vamos dizer assim, baixando aquele filme para uso próprio, né? Você não está baixando esse filme e comercializando e compartilhando, disponibilizando para outras pessoas, né? Então, se você baixar um filme, baixar um software para o seu uso, e ficar só nisso, continua, né, sendo o crime de pirataria, o crime de violação de direito autoral, mas a pena é muito menor. Né? Dificilmente uma pessoa comum, que nunca teve passagem pela polícia, nunca teve um processo criminal nas costas, dificilmente ela vai ser presa na prática por ter baixado um filme pirata, um software pirata para seu uso próprio, tá? Agora, a partir do momento em que esse indivíduo baixou esse filme ou esse software, e aí queimou vários CDs e foi vender isso lá na Santa Efigênia, um exemplo, aí tem o que a gente chama de comercialização, né, tem o intuito de lucro. E aí essa questão da comercialização, do compartilhamento, de disponibilizar para os outros, aí isso aumenta a pena. Aí esse indivíduo que comercializou esse material que ele baixou, ele tem um agravante, tá? E essa pessoa, eventualmente, ela pode vir a ser presa, tá? Então, uma coisa que às vezes acontece, o pessoal não percebe, e isso já chegou até mim 2 vezes, por pessoas que passaram por essa situação. O indivíduo baixou um filme pirata lá no torrent e ficou lá no arquivo, na pastinha de shared dele lá, né? E tinham outros conteúdos ali. Geralmente o pessoal que usa torrent, esses programas, eles não fazem uma faxina para ver o que tem nessa pasta que ela é compartilhada, né? Isso é um risco muito grande, porque para você conseguir usar o programa de torrent para baixar conteúdo, você precisa disponibilizar alguma coisa também nessa pasta, né? Para ir para essa rede. E aí, a pessoa tinha vários conteúdos ali que ela já tinha baixado de outros sites, né, e tudo mais. Então, tinha vários filmes, tinha vários softwares, tinha um monte de coisa ali nessa pasta compartilhada que ela disponibilizava indiretamente para terceiros através desse programa de torrent, né? Aí, um belo dia, a pessoa se assusta recebendo uma notificação extrajudicial no endereço dela, né, veio pelo correio de um escritório de advocacia falando que ela estava praticando crime de pirataria, de violação de direito autoral, por ter baixado o filme tal, tinha o nome do filme, e ela nem se lembrava que tinha assistido esse filme na vida, né? E aí a pessoa assustou, veio atrás da gente, né, mandou um e-mail lá pelo site do escritório e tal, e aí eu fui ler a notificação, fui conversar com a pessoa, fui entender, e na prática é isso que acaba acontecendo. Então, o que ocorre? As distribuidoras dos filmes, elas acabam fazendo de tempos em tempos algumas ações específicas para tentar quebrar essa rede de pirataria, né? E então, geralmente,
são conteúdos específicos, né? Ah, é um filme X ou é um programa específico, né? Um software específico. Vamos atrás de quem está pirateando esse conteúdo agora. E aí, então, associado com o escritório de advocacia que atua nessa área de direito autoral, eles tentam puxar quais foram os filmes mais baixados, os conteúdos mais baixados, né, o que está no top 5 dos downloads ilegais aí. E Sim. aí, vamos pensar que é um programa de torrent X, que está tendo muito download ilegal desse conteúdo. Ok. Então, Sim. aí eles ingressam com uma ação judicial contra esse programa de torrent, né? Contra o software X, e pedem que esse software identifique os usuários que fizeram o download daquele conteúdo Y, né? Aí, dentro de um processo judicial, essa empresa, né, esse programa de torrent, vai dizer, olha, eu tenho esses usuários aqui, ou, na realidade, o que acontece? Ele vai dar os IP, né? Então, vão fornecer uma lista imensa de IPs que conseguiu identificar dentro de um período de tempo aqueles downloads. E entrega isso num processo judicial. Aí o escritório... Tem que haver um processo judicial, tem que né? haver um processo. Isso, tá? Isso não acontece, me dá aí por e-mail. Não pode. Porque a gente tem, pelo Marco Civil da internet, a gente tem que os dados de conexão, o IP, a data, a hora, o fuso horário, e os dados cadastrais são dados sigilosos. Então, eles só podem ser fornecidos por meio de um processo. Tá? Entendi. Então, aí, nesse processo, vai chegar essa lista imensa de IPs. O escritório de advocacia vai analisar esses IPs e ver em que provedor de conexão esses IPs batem. Esse aqui é UOL, Terra, IG, TIM, Vivo, claro. E aí, dentro desse processo, ele vai pedir para o juiz emitir ofícios, né, cartas, para essas empresas provedoras dessas conexões de internet. Aí vai falar, TIM, Vivo, me fala aí os dados cadastrais, agora, porque ele já tem os dados de conexão, né? Me fala aí os dados cadastrais do usuário de internet que se conectou no dia tal, no horário tal, sob o IP tal. Beleza. A provedora da conexão ou operadora de telefonia móvel tem esse registro, né? Eles são obrigados a armazenar esse registro por 1 ano. E aí, dentro desse espaço de 1 ano, eles conseguem te dizer quem é o responsável por aquela conexão, né? Por aquele IP. E aí vão dar essa listagem. Vai falar, tá aqui. Aí o escritório recebe isso, vai falar, opa, tem o Zé da Silva, tem a Maria de tal, e aí começa a mandar essas notificações extrajudiciais. O que é uma notificação extrajudicial? É uma carta, né? Um nome assim, me assusta pra caramba, né? É uma carta formal, escrita por advogado, e que tem todo um enquadramento jurídico da situação, né? Eu chamo de presta atenção, né? É aquela cartinha de presta atenção do advogado, em que ele vai falar, olha, isso aqui que você fez é crime, é ilícito e tal, o crime tal, está configurado no artigo X do Código Penal, e se você não se explicar, se você não entrar em contato conosco, a gente vai te processar. Então, tem sempre tem um esclarecimento da situação, tem um enquadramento jurídico do que é aquilo, e tem uma tarefinha para você fazer, dentro de um prazo. Né? Aí tem um ponto importante. Nesse caso, por exemplo, de quem baixou o filme lá e recebeu essa notificação recentemente, tinha... o Partido Pirata chamou isso de copyright trolls, né, e orientou as pessoas que não respondessem, porque eles falaram assim, é muito fraca essa carta aí, nesse caso em específico, não tem provas, por motivos que você falou também, às vezes a pessoa baixou lá nem viu o que estava acontecendo, e eles pediam R$3.000 para a pessoa pagar para que não processasse, né? Então, não é uma extorsão isso? Eu não sei o que é isso. Exatamente, é isso mesmo que acontece nessas notificações. Para você ter ideia, essa pessoa que recebeu desse caso que eu citei como exemplo,
eles pediam, o escritório pediam para ele entrar em contato e efetuar o pagamento de R$ 2.000, né, para Uhum. encerrar o caso, né. E aí, assim, ele passou um tempo, o indivíduo não entrou em contato, ele deixou para ver o que ia acontecer, aí continuaram a cobrar, insistindo, e aí baixou para R$ 500. Então, para Nossa. você ver, né, é de fato uma sensação de, vamos dizer, uma extorsão, é um intimidamento, né, é um constrangimento. Assusta você Uhum. receber um comunicado de um escritório de advocacia com um advogado assinando, falando que você cometeu um crime, uma pessoa mais leiga fala, caramba, e acaba Eu cedendo e fico pensando pagando. nisso. A própria palavra extrajudicial, apesar de ter o extra, eu acho que ela tem um peso. Alguém fala assim, Tem um nossa, recebeu peso. uma coisa do uma pessoa mais leiga, sei lá, do juiz, entendeu? Tem um É, J aí no meio. É estranho. então acontece. E aí, nesses casos, é que eu orientei a pessoa. Orientei a não pagar naquele momento, a responder, claro, nunca deixar sem resposta, né? Porque até Uhum. essa falta de resposta pode ser usada depois contra você, né? Como se você tivesse nem aí com a situação. Então, eu orientei a Uhum. responder, mas responder exigindo provas de que fosse de fato ele que tivesse feito aquele download X, né? Uhum. E aí você começa a ver a situação se enfraquecendo, porque ele não consegue muitas vezes essas provas, ou eles falam que não podem fornecer, porque é um relatório de IP que está dentro de um processo, né? Então aí você pode esperar, nesse caso, ir para a via judicial, responder e deixar rolar, esperar de fato os caras te processarem, para lá no processo Uhum. aí você responder e falar assim, ó, não sou eu, às vezes não é você, foi alguém que mora com você na mesma casa, e que só que a conexão está no seu nome, né? Então tem várias coisas ali, né? Tem muitas variáveis Sim, nessa sim, história, né? Às vezes é sim, uma sim. empresa, né? E aí você tem que identificar o funcionário. Então tem vários detalhes ali que não tem como falar você é o responsável, né? E aí também você pode Exatamente. negociar lá, né? Se não tiver saída, de fato, conseguir comprovar que foi você, que foi alguém da sua casa, da sua empresa, aí você pode negociar. Falar, ó, juiz, eu não tenho como pagar esse valor. Não tenho como pagar 2.000, eu consigo pagar 500. E o juiz não tem como te obrigar a pagar um valor que você, de fato, não tem como marcar, né? Então, aí dá para negociar esse valor judicialmente. Legal. Então, Bom, eu tenho mais algumas dúvidas. vamos Você lá. falou sobre identificação das pessoas e tudo, e eu acho importante num tema que é o que a gente diria. Eu acho que é o crime de calúnia e difamação, não sei se é exatamente isso, mas os crimes de ódio, né? A Uhum. questão de uma pessoa, eu não sei exatamente como se configura, mas ofender e com a clara intenção de fazê-lo, e talvez isso sendo feito, por exemplo, numa rede social onde ela se identifica, ela tem um nome, né, e tal, Fernando Gisele, Uhum. beleza, aí talvez seja mais simples, mas como é que fica, primeiro, o que configura esses crimes de ódio, né, se eu chamar alguém de feio, bonito, alto, baixo, como é que é isso, queria entender, Uhum. né, qual é o limite, e o segundo é como fica isso em relação à identificação. Se eu fizer isso por trás de um nickname, a justiça já não me acha? Como é que é isso? Tá. Bom, vamos lá, então. Esses crimes a gente chama de crimes contra a honra, né? Que são Tá. três: calúnia, injúria e difamação. A calúnia é quando eu imputo para essa pessoa um crime mesmo, um ato ilícito que ela não cometeu, ou que ela ainda não sofreu um processo legal, tem uma sentença, foi condenada. Você fala, o Fernando é ladrão, o Paulo é estelionatário, né? Ladrão, furto, roubo, estelionatário, estelionato. Então, eu estou jogando uma responsabilidade de um crime que existe no nosso Código Penal para essa pessoa. E eu não tenho uma sentença criminal que a condene por aquele crime, tá? Então, isso é calúnia. Aí já a difamação. A difamação, ela é uma menção de uma situação ou de um fato que acaba denegrindo a imagem de alguém perante a sociedade. Então, não tem a ver com um crime, não é um crime, mas é uma situação que desabona a vida de alguém.
pode gerar um abalo ali na reputação do indivíduo perante a família, os amigos, a vida profissional dele, né? Então, se eu falo assim, o Fernando é um péssimo profissional, ele não cumpre com o que ele entrega, ele enrola pra caramba, ele só chega atrasado, ele promete não cumpre, vai tecer toda uma situação que não configura crime, mas que ela é negativa, tá? Então, é uma menção negativa, é uma mancha que eu crio na vida do outro. Isso é a difamação, tá? Tá bom. E a injúria, para a pessoa entender bem e diferenciar a difamação da injúria, eu cito sempre assim, que a injúria, ela é o que a gente chama de cyberbullying, ou o bullying. Então, a injúria seria chamar de gordo, feio, aleijado, e aí qualquer xingamento que você quiser, você coloca nessa linha da injúria. A injúria, a gente fala assim na teoria do direito, que ela ofende a sua honra subjetiva, quer dizer, é a sua imagem perante você mesmo. Aquele xingamento não vai fazer você perder um emprego, não vai fazer sua mulher se separar de você, você deixar de ser contratado por um trabalho X, mas aquilo você vê e aquilo te deixa mal, tá? Aquilo te bota para baixo. Interessante. Então, essa é a injúria. Então, a injúria tem muita característica do cyberbullying, quando a gente começa a olhar o cyberbullying sendo praticado por adolescentes e por crianças, né? É muito nítido. Entendi. Antes de você falar da questão da identificação, eu fiquei com uma dúvida, que é onde é que entra quando racismo, homofobia, entra em algum desses, não, ou são separados? Pode entrar também, tá? Quando a gente tem o racismo, aí a gente tem uma lei específica, né, que fala dos crimes de preconceito e discriminação, que ali tem a questão da xenofobia, né, do ódio ao estrangeiro, ódio a pessoas de outras regiões do país, né, e também a questão do racismo, e aí esses crimes eles são tidos como inafiançáveis, quer dizer, você não tem como pagar a fiança e responder o processo em liberdade. E eles também são tidos como imprescritíveis, né? Ou seja, eles nunca prescrevem. Se você foi vítima de racismo e daqui 5, 10 anos você ainda tiver essa prova e resolver processar essa pessoa, você pode, né? Para os outros crimes... Ou seja, é muito sério mesmo, né? É muito sério, né? Para os outros crimes do nosso Código Penal, a gente tem prescrição, né? De acordo com o tipo de crime, tem um determinado tempo de prescrição que você tem para agir, né? Então, aí o racismo, ele também pode entrar numa questão da injúria, que a gente chama de injúria por preconceito, que ela é mais grave, tá? É uma situação bem comum, não sei se vocês se lembram daquele caso de um jogador, eu acho que era Grafite o nome dele, que ele foi xingado de macaco em campo, né? E o caso dele foi muito estudado nas faculdades e tal, porque aquele foi um caso típico de injúria por preconceito. Então, é usar da questão racial para um xingamento que, para uma pessoa de uma outra etnia, poderia não ser com viés de preconceito, seria uma injúria simples, mas dentro da qualificação pessoal dele, é uma injúria por preconceito. Então, aí ela tem a pena aumentada, tem agravante, tem uma série de coisas que dão um peso maior para esse crime, tá? Então, aí a gente tem esse viés da homofobia, do racismo, tem uma gravidade muito maior, né? E, de fato, dependendo de todas essas condições, a pessoa pode ser presa, sim. Tá? Sim, sim. Entendi. E a identificação, né? Você falou. Isso. A identificação, né? Se eu fizer com um perfil fake, um perfil anônimo aí, como que acontece? Se eu usar isso numa rede social, né? Aí a pessoa que foi vítima desse crime, ela vai ter que entrar com um processo contra essa rede social, para que essa rede social forneça os IPs, né, os logs de conexão desse usuário específico. Aí, assim, ela vai fazer análise desses IPs e acionar os provedores de conexão para que os provedores forneçam os dados cadastrais desse indivíduo. Aí sim que ela chega na identificação. Aí, chegando na identificação, aí sim ela pode tomar uma medida, seja numa esfera civil ou na esfera criminal, contra esse indivíduo. Ela pode processar pelo crime praticado, né, calúnia, injúria, difamação, o racismo, né,
e também uma ação civil por indenização, né, danos morais. Uau. Olha, eu acho que tem muitas dúvidas. Talvez a gente precise de convidar de novo. E acho que se o pessoal tiver dúvida aí, pode fazer comentário. Eu chamo a Gisele para responder, para ajudar. Claro. Mas tem uma coisa que eu não queria encerrar sem, que é o Tá. seguinte: esse trabalho é essencial. Eu fico muito feliz de ter pessoas comprometidas com prezando pelo bem-estar, sabe, para que não haja crimes de racismo, de ódio, de ofensa, de nada disso, de violação de direitos autorais, enfim. Porque o bem-estar na internet é importante, né? É importante em Sim. todos os lugares, mas envolvendo a parte digital não pode ter aquela ideia de que é terra sem Internet é lei, um porque mundo não sem é. lei. Não é. Não prova, né, é o seu trabalho, o trabalho de todos os advogados que trabalham com direito digital. Muito obrigado mesmo pelo que você está fazendo, porque isso protege a gente, né, faz a gente ficar Sim. com um alicerce melhor. E aí, do ponto de vista de carreira, para quem quer seguir essa área, você recomenda, como é que está essa área hoje? Tem espaço para desenvolver? E se sim, o que você diz para quem quer ir para o direito digital, para fazer ou não fazer, né, com a tua experiência, Uhum. para encurtar o caminho dessa pessoa? Uhum. Eu acho que essa área, né, o direito digital e todas as suas vertentes aí, a segurança da informação e tudo mais, é um leque quase que infinito de opções. Então, você não precisa ser exatamente só uma coisa dentro daquela área, você pode ir se especializando e mudando de nicho de atuação, né? Então, um exemplo, alguém que é da área mais de TI, que acaba indo para a segurança da informação, pode vir a ser um perito em computação forense, né? Tem sido muito utilizado, muito necessitado hoje em dia. Cada vez mais a gente vai ter questões em que a gente precise de um perito forense para processos, para comprovar situações, né, extrair logs, fazer varreduras em equipamentos, porque o mundo todo nosso está no digital, né? Então, o perito forense é uma carreira que tem crescido cada vez mais, né? O advogado, o especialista na área de direito digital também, né? Então, a internet não para de crescer, as tecnologias não param de serem inovadas aí, né? De surgir cada dia ter uma coisa nova. Então, assim, para quem gosta de estudar, de comer livro, né? Como eu falo, vai que é um pote sem fim, né? Não, a gente não para de estudar, não para de ler, de aprender, de conhecer. Exige, sim, uma demanda constante de reciclagem da gente, não é uma área estática do direito. Acho que hoje em dia nenhuma profissão ela é estática, né? Você precisa sempre estar ali se reinventando e se reciclando. E tudo que se relaciona com tecnologia, acho que mais ainda, a gente tem que ter essa mobilidade, né? Então, o profissional do direito digital, o advogado que for atuar nessa área, advogada, vai lidar com questões de diversas áreas do direito, mais centradas na tecnologia. Então, eventualmente, ele vai ter questões da área civil, da área criminal, um pouquinho de tributário, porque envolve questões de e-commerce, de tributação, né? Pode ter questões de direito eleitoral, com coisas de fake news envolvendo campanhas políticas, um exemplo, né? Então, a gente tem todo o direito, um pedacinho de cada parte do direito, colocado agora dentro desse centro que é a tecnologia, né? E tem que entender um pouquinho de tecnologia também, Tem, né? Vai ter que estudar, né? Sim. vai ter que estudar, né? Vai ter que Uhum. estudar, porque não dá para ser, eu falo, um advogado analógico no mundo digital. Não rola. Sim. Então, assim, se O endereço você IP, o advogado achar que é um endereço físico, né? Vai lá na é, casa da pessoa. ouve lá, IP, acha que é inquérito policial, também não rola, né? Entendi. Então, assim, se é um advogado que nunca ouviu falar sobre isso e tem ainda é mais conservador, não é muito afeiçoado à tecnologia e está vindo porque está na moda, meu amigo, vai ser complicado para você viver nesse mundo, tá? Então, assim, tem que ser mais Legal. perspicaz, né? A gente tem aí também a área de proteção de dados e privacidade crescendo cada vez mais, né, com as questões da LGPD, né, a Uhum. Lei Geral de Proteção de Dados, e todo esse universo que cada vez mais as pessoas estão se conscientizando, né, sobre a proteção dos seus dados pessoais.
Então, é uma área também específica do direito digital, que tem muita gente se especializando, tirando certificação e atuando nisso, né? Então, a gente tem Sim, várias frentes aí dentro da área do direito digital e as áreas afins, né? Da segurança da informação, da perícia, da tecnologia, que é um vasto campo aí de trabalho e que só tem a crescer, né? E acho que não existe mais aquela divisão, né, de TI que não fala com jurídico. Cada vez mais eles vão precisar se entender e se dar os braços e compartilhar conhecimento. Então, acho que até por que conta do legal. nosso mundo ficando cada vez mais digital, e a gente viu isso, né, nesse último ano, que não teve outra solução, né, eu acho que a internet, a tecnologia, ela é uma extensão, né, do nosso mundo real, digamos assim. Não tem mais mundo real, mundo virtual, Sim, online, sim, faz offline. parte. É Tá tudo uma 24 por extensão. 7, né? É, Sim, é uma sim, coisa só, né? Então, legal. acho que vai ser cada vez mais natural as pessoas irem se acostumando com isso e vão ter que se conscientizando disso também, né? Dos riscos, e as profissões relacionadas vão ter cada vez mais futuro aí. Que legal. Uau! Bom, então fica o recado, né? Vale a pena entrar para essa área, você que está assistindo aí e tem essa vontade, né, de ajudar a resolver. Eu acho um trabalho muito bonito mesmo, de manter as pessoas em paz e resolver os conflitos, né? Porque quando alguém processa alguém, né, não é bom assim, alguém está insatisfeito. E aí alguém abre um processo, né? E o advogado vai lá para resolver isso, para deixar isso em paz, né? De repente um acordo, de repente uma resolução X. Eu fico muito feliz de poder contar com esse amparo. Obrigado pela tua profissão, pelo teu trabalho, Gisele, pela dedicação ao direito digital, que afeta diretamente a gente também aqui, acho que a galera do Mente Binária como um todo, e por tudo que você tem feito, e claro, por vir aqui falar. Eu senti que a gente tem mais perguntas, tenho certeza que o Ah, público vamos vai ter marcar mais perguntas. uma vez aí, A gente marca versão mais 2, conversas, sem versão dúvida. 3 e assim por diante. Beleza, beleza. A gente pode escolher assuntos específicos, se Isso. quiser, né, e a gente Uhum. trata. E se você está ouvindo aí em podcast, né, entra lá no YouTube e faz seu comentário se tiver alguma dúvida. Se você já está assistindo no YouTube diretamente, então já comenta aí, dá um like, compartilha, enfim, dá aquela promovida para chegar em mais pessoas, para que as dúvidas sejam sanadas. Né? Agradecer de novo, Gisele, obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Obrigada do convite, obrigada pela participação de quem está ouvindo a gente ou está assistindo a gente no YouTube. Nós também temos nosso canal no YouTube, quem tiver aproveita aí, dá uma busquinha aí no Trude Advogados. A gente tem muito conteúdo lá, né, de Que legal, a gente põe na entrevistas, descrição aqui também. tá, tem entrevista, tem palestras online ali e tudo mais. A gente também tem nosso podcast, também está lá no Spotify, nas outras plataformas. E aí, se você ficou com dúvida de tudo isso que a gente falou, ou tem dúvida de outro assunto, deixa aí nos comentários que eu volto e respondo para vocês. E, sem dúvida, vamos fazer uma versão 2, 3 aí, enfim. Fico à Que disposição de legal, vocês. que legal. Obrigado pela disponibilidade. Então é isso, a gente vai ficar por aqui. Até a nossa próxima entrevista. Obrigado pela audiência e tchau.